resultado final. Ó, essa daqui é uma, elas têm algum defeitinho ali, mas nunca tive reclamação. O que vale é o resultado final depois, né? Porque, ó, por dentro fica assim. Aí eu trabalho com essas três cores e dois tamanhos só. Então, para mim, tem me atendido muito bem. Acredito que vocês vão gostar. Aí eu vou mostrar para vocês como eu fabrico elas. Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje com uma dica que uma inscrita pediu para eu fazer, que é sobre a box redonda, tá? Geralmente o pessoal usa a cartonada, mas ela é bem cara, né? Principalmente para quem está iniciando ou para quem tem um público que não paga, né? Porque elas são bem salgadinhas, né? Então eu, eu pesquisei muito e acabei vendo no Instagram, eu acho que foi no Reels, uma pessoa que faz elas com isopor e papel cartão. E aí eu falei, não, vou tentar fazer. E deu certo. E desde que eu comecei eu faço elas e dá super certo. E ela é super simples de fazer. Eu faço assim em escala, faço várias, tanto é que eu já tenho aqui os isopor, ó, cortados. Meu marido corta para mim porque eu não tenho essa habilidade de cortar reto. Eu corto ela toda torta. Aí, aí a box fica torta, tá? Ele corta bem redondinho, ó, certinho. A gente tem uma base. A maior a gente usa um prato. A mamãe arruma para você. Peraí. Eu uso um prato maior para essa medida e um outro menor para essa. Deixa eu ir lá arrumar para ele, gente. Peraí. Vou precisar de cola quente, estilete, régua e uma base de corte para cortar o papel cartão. Eu compro papel cartão em quantidade. Como eu uso muito, faço muito, eu compro de bastante. Compro de 20, né? Aí aqui eu tenho o preto e o branco. Então ela é uma cartolina, só que ela tem brilho, tá vendo? Ela tem brilho. Não é um brilhão, mas é um brilho. E eu vou passar para vocês a medida que eu faço as duas bases. A base maior, ela tem 20 centímetros. E a base menor tem 16. Então eu faço o trabalho com esses dois tamanhos. Aí, o que que eu corto aqui? Essa parte aqui primeiro. Tá vendo? Essa parte aqui, ela tem 11 centímetros, tanto no tamanho maior quanto no menor. Eu gosto dessa régua porque é mais fácil para mim recortar, sabe? Então, eu meço aqui 11 centímetros e já passo estilete. Eu vou levantar porque fica melhor para não ter perigo de cortar errado, tá? Vocês medem 11, 11, 11 e corta. Aqui no fundo, para depois eu cortar. Então, eu venho com a cola quente e vou passar assim, ó. Aí eu dou uma assim, que daí ela cola bem. Aí eu venho com a tesoura e corto. Bem rente. Aí eu venho com esse aqui que eu já cortei, ó. Ele vai dar o tamanho certinho. E começo passando aqui, ó. Tá, ó.
Leva lá, tá? Leva pra lá. Ó, aí eu seguro assim e vou passando. Passo em toda a volta, colo mais um pouco. Aí eu vou colando bem rente, assim, ó, pra não ficar parecendo isopor. E também não deixo passar pra cá, porque senão vai ficar com defeito, né? Aí passo mais cola. Ó. Aí agora eu vou passar cola aqui, ó, nessa parte aqui. Vou ver se dá pra vocês verem, ó. Aí eu vou só encostar aqui. Aí ficou esse defeitinho aqui, ó. Aí eu venho com a tesoura e só arrumo. Mas também podia deixar, porque depois a gente vai colocar o poli sujinho e não vai nem aparecer. Pronto. Está pronta a nossa box. Aí eu vou... Acho que eu vou fazer uma decoração nela com vocês, pra vocês verem como que fica, tá? Aqui ainda ficou meio... Eu vou decorar a box com vocês, pra vocês verem que fica bem bonito, tá? Eu vou... Me pediram no outro vídeo como que eu faço a amarração do balão aqui. Era o bubble, mas é tudo igual, tá? Eu tô com um balão aqui de coração, aí eu vou enfiar aqui, tá? Em uma dos buraquinhos e vou puxar. Ó, aí eu puxo pra ficar bem firme, tá vendo? Que ele fica bem retinho, ó. Eu puxo e seguro ele bem firme. Aí eu venho com o durex e prendo. Não tem segredo, tá? Ó. Venho com o durex e prendo forte. Eu vou puxando, tipo, como se eu fosse amarrando com o durex, com força. Ó, com força, esticando o durex para ele não soltar, tá vendo? Aí fica assim, ó. Não tem segredo. Aí aqui eu venho, ó, bem na onde tem a emenda e eu vou colar o balão aqui. Então eu meço aqui e venho e passo a cola quente. Ó, passei a cola quente, vou vir e colocar aqui. Na emenda ou do ladinho, para a emenda ficar para trás, tá? Ó, coloquei, tá preso. Agora eu vou passar a fita. Pode ser a fita de cetim ou pode ser a fita de plástico, né? Essa aqui é a Max da Albano, né? Ela é Amor Sem Fim. Amor Sem Fim é o nome dessa fita. Vou usar ela, que é a que tá mais fácil pra mim aqui. Aí eu vou passar. E eu vou pôr o durex aqui atrás. Aí eu vou cortar aqui. Ó. Geralmente, eu coloco o nome nessas boxes, tá? Porque elas são... Eu cobro um pouquinho mais caro nelas. Porque eu faço uma personalização, né? Mais personalização nelas. Então, geralmente, eu coloco a fita um pouco mais para baixo para dar para eu pôr o nome da pessoa que vai receber ela aqui, tá? Quando eu cobro um pouco mais em conta, eu não coloco o nome. Então, daí eu coloco mais em cima e prendo. Prendo aqui, tá vendo? Eu vou fazer isso, vou fazer não, vou fazer embaixo. Essas aqui acaba que a cliente pede para pôr nome. E é uma coisa assim, é uma a mais que acaba ficando mais propício de fechar a venda, sabe? Quando a pessoa quer dar um presente mais caro, então ela dá uma valorizada. Ó, vai ficar assim. Aí aqui eu vou fazer aquele laço. Eu não sei como que chama, mas é aquele que coloca camada, sabe? Eu vou ensinar vocês. Não sei se vocês já sabem ou não. Ó, eu corto aqui. Eu preciso de 3 medidas. Ó, tá
tá inteiro. Aí eu venho aqui e vou cortar um pouco menor, ó, vou cortar aqui. Aí agora eu venho cortando um pouco menor do que a menor que eu cortei, ó. Tá vendo? Aí eu corto um pouquinho mais pra cá. Não tem uma medida certa. E aqui pra finalizar. Então eu fico com 3 medidas aqui e uma pra finalizar. Então eu venho e colo com durex. Colo essa outra com durex também. Mais uma com durex. Aí eu vou vir encaixando uma na outra. Deixo a emenda para trás, ó, a emenda tá aqui, deixo ela pro fundo para não aparecer. E vai ficar assim, ó. Aí, vou aqui para ficar retinho. Venho com essa e finalizo. Ó. Tá vendo? Aí eu venho com o durex e colo. Ó. Aí eu vou passar cola quente aqui, no meio. Ai, colei meu dedo. Ai. E vou ver onde que tá o meio. Ó, eu vejo o meio, tá vendo? Aonde tá o balão, eu faço bem de frente com o balão, pra ficar no meio da box, tá vendo? Aí quando a fita Max, né, que é a fita plástica, eu faço essa finalização, tá? E se fosse a fita de cetim, eu finalizo aqui na frente, ó. Eu iria finalizar aqui, ó. Eu faço com uma distância. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu corto, começo ali e corto a fita assim. Ó. Quando ela encaixa, ela fica esse detalhe, tá vendo? Que fica cortadinho. Por quê? Quando eu coloco o laço aqui, não vai dar pra ver que eu não amarrei direto. Ele fica uma finalização mais bonita. Fica como se eu tivesse passado e amarrado. Então fica perfeito. E aí o laço, tinham me pedido para mostrar como que eu faço o laço. O laço eu vou pegar aqui, ó. E faço uma. Aí eu venho, passo como se fosse um cadarço de tênis, ó. E puxo aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar, ó. E vou finalizar. Aí esse aqui, se estiver viradinho, eu viro pra frente. Vou pôr meus dedos aqui, ó. E puxo. Tá vendo? Tá feito o laço, ó. Aí eu seguro aqui e puxo as perninhas pra finalizar ele, ó. Pra ficar do tamanho que eu quero. Seguro e puxo as perninhas, ó. Puxo com a mão aqui embaixo, ó. Mas isso aqui é prática, tá? Não foi na primeira vez que eu acertei, não. Ó. Aí eu venho e colo aqui. Ele vai estar as beiradinhas assim, né, ó. Vou simular aqui pra vocês. Outro dia que eu fizer com a fita, eu gravo e mostro pra vocês. Ó, ele vai ficar assim, aí eu venho o laço e vou colar com cola quente bem aqui, ó. Aí, tá vendo como que fica a finalização? Ele não fica aparecendo fita em cima, ó, fica como se eu tivesse feito direto, ó. Aí eu gosto de deixar esse daqui um pouco grande pra ficar assim, ó, quando coloca na mesa ele fica assim. Porque essa box geralmente eu não embalo ela com celofane, eu entrego ela assim aberta. Então eu gosto desse detalhe do laço. E é isso. E aí agora eu vou colocar o poli sujinho para vocês verem como que fica ele. Tudo isso para não encarecer, tá? Se vocês quiserem usar ele inteiro, pode usar. Ó, eu vou posicionar ele assim e vou fazer isso aqui. Ó. Aí vem com o durex. Eu vou deixar assim, ó. Aí eu venho e posiciono aqui. Vou colar um durex aqui dentro,
só para ele parar, para eu poder fazer a demonstração para vocês. Geralmente, com a prática, vocês nem vão ficar colocando durex mais, tá? Porque geralmente eu coloco e já venho com esse aqui e já seguro aqui, ó, com o papel. Gente, eu vendo essa base aqui para as clientes, para elas mesmas rechear também. Várias pessoas já entraram em contato para querer só essa base com já pronto, sabe? Com o balão, com a personalização do balão, com a personalização da caixa, prontinha. Só para ela colocar os itens. Eu vendo por R$ 60, assim, tá? Já finalizado. Aí eu mando tudo, com o poli sujinho, com a seda dentro, eu mando assim, ó. Desse jeito. Aí, R$ 60, mas é com o bubble e 3 balãozinhos dentro. Aí, se for com o coração, fica um pouco mais em conta, porque dá menos trabalho, o coração é mais barato, né? E tem também aquele encapsulado também, que sai um pouquinho mais em conta. Então, fica 55 com o encapsulado e 60 com o bubble com 3 balãozinhos dentro, tá? Ó, deixa eu afastar vocês um pouquinho, pra vocês verem como fica ela. Ó, aí ficou assim. Fica perfeita. E eu vendo muito, 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 muito. Foi graças a essa box que deslanchou, sabe, as cestas. E o pessoal tem gostado muito. Muito mesmo dessa e também da de MDF, que é as duas que eu trabalho. E é isso. Falem pra mim se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte, comenta e me segue aqui para aumentar os meus inscritos, para vocês não perderem nada, tá? O canal tá começando, quando vocês comentam me incentiva a continuar, tá? Porque eu tinha postado e esqueci. Postei e falei, ninguém vai gostar, ninguém vai assistir, né? E, gente, quando eu entrei e eu vi que tinha aquele tanto de comentário, tanto de pessoas que tinham assistido, curtido, nossa, fiquei tão feliz, sabe? Agradeço demais quem comentou, quem curtiu, quem se inscreveu no canal, né? Então, isso incentiva a gente a continuar criando conteúdo, né? Vendo que é relevante para vocês e que de alguma forma ajuda, né? Essa caixa aqui, toda vez que eu posto nos grupos de ajuda que eu faço, tal, pessoal, todo mundo fica curioso, que eu sei que é uma coisa assim que não tem fácil para você conhecimento, né? E eu espero que tenha gostado, né? Vou deixar nos comentários o link da Shopee que eu compro papel cartão. O isopor eu compro na Shopee também em quantidade. Eu compro com 20, eu acho, o pacote. Porque na minha cidade tem, mas é R$ 10 o isopor grande. É o tamanho dele, que ele vem assim, mais ou menos, né? E só que como eu produzo muito, eu preciso de muito, né? Então eu comecei a comprar na Shopee em grande quantidade, mas se vocês forem em livraria, vocês conseguem comprar de uma unidade. E o papel cartão também. Aqui tem uma ou duas livrarias que vende dela, que é a cartolina com brilho na papelaria aqui, né? E se for pesquisar na Shopee e no Mercado Livre, é papel cartão com brilho, né? E aí pela Shopee sai muito baratinho. E é para comprar assim aqui é R$ 5 cada folha, né? Mas mesmo assim é um valor muito muito legal para poder produzir, né? E vocês viram que com a prática você produz muito rápido, porque não é eu que faço o isopor, né? Meu marido que deixa cortado para mim. Mas assim, mesmo assim, o isopor ele corta com o estilete, ele deixa o estilete grande assim, né? Ele risca o isopor, ó, tá vendo que tem uma marquinha de caneta? Ele risca as medidas e depois ele vem cortando, serrando, né? E é assim que ele faz. Então, acredito que vale a pena vocês tentar, né? E é que eu não sou prática com um detalhezinho assim, né? Mas acredito que não é uma coisa difícil, né? E vocês podem usar a criatividade para criar uma outra base de uma outra maneira, mas eu achei que o isopor foi a mais simples de fazer, tá? E ela não fica caindo, não fica mole, ó. Tá vendo? Ela tem uma estrutura, dá para colocar as coisas aqui. Mais pesado, eu coloco duas cervejas, né? Duas cervejas e o restante das coisas. E aí eu coloco a cerveja pro fundo
E aí tem que só tomar cuidado na hora de pegar aqui, tá? Pra não rasgar, porque a cerveja ela dá uma pesada. Mas o restante dos itens que a gente usa, chocolate, chips, essas coisas assim, não, muito de boa, não tem perigo nenhum de rasgar, ela fica com uma estrutura muito boa, tá? E o pessoal gosta muito, 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 tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.